Pessoal, mais uma vez aqui com vocês, compartilhando um pouquinho mais sobre medicina legal. Sejam muito bem-vindos à aula e acompanhem até o final. Nós vamos trabalhar hoje o assunto que ainda está dentro das energias, né? Causadoras de lesão corporal, causadoras de morte. Hoje nós vamos trabalhar as energias de ordem físico-química, ok? É a quarta e última que nós estamos trabalhando. Nós já vimos o quê? Energia de ordem mecânica. Só para relembrarmos. Energia de ordem mecânica diz respeito aos instrumentos utilizados na prática criminosa, ok? Quando falamos em energias de ordem física, nós estamos falando do quê? Estamos falando de temperatura, de pressão atmosférica, ok? De eletricidade, de luz, de som e de radioatividade, certo? Quando falamos de energia de ordem química, nós estamos falando dos cáusticos em geral e dos venenos. E agora, enfim, energias de ordem físico-química. Quando falamos energias de ordem físico-química, ela está diretamente relacionada ao processo da respiração. Quando falamos energia de ordem físico-química, nós estamos falando o quê? De morte por asfixia, tá? Estamos falando de morte por asfixia. Ou, se não ocasionar a morte, de lesão corporal de natureza, o quê? Gravíssima. Porque quando fala em asfixia, nós falamos o quê? Nós falamos em falta de oxigenação para o corpo, falta de oxigenação no nosso cérebro. E o nosso cérebro não pode ficar nenhum instante, né, sem ser oxigenado. Ficando sem oxigenação, totalmente levará à morte. Por alguns instantes, pode causar o quê? Deixar a vítima viva, mas com sequelas terríveis, tá? Com sequelas terríveis. Então, falou em energias de ordem físico-química, está relacionada ao processo da respiração. Estamos falando das asfixias em geral. Nós vamos estudar hoje todas as espécies, tá? De asfixia e compreendê-las uma a uma. Pois bem, comecemos então a nossa aula de hoje. Olha só, medicina legal, traumatologia médico-legal, energias de ordem físico-química. Galerinha, antes de nós estudarmos, né, as asfixias em espécie, como elas ocorrem e como diferenciar cada uma delas, se são asfixias por alteração do meio, né, como soterramento, como afogamento, como confinamento, por exemplo, ou se são asfixias por constrição no pescoço, quando nós falamos em enforcamento, estrangulamento e esganadura. Então, antes de falarmos propriamente dito de cada uma delas, vamos compreender o quê? Rapidamente, de maneira bem simples, o processo da respiração. Então, a asfixia, a morte por asfixia, de maneira bem simples, nada mais é o quê? Nada mais é que a obstrução das vias respiratórias. É a completa ausência de oxigênio no corpo humano. E essa total ausência de oxigênio no corpo humano se dá por asfixia. Asfixia em razão do meio, asfixia com constrição do pescoço, asfixia por engasgamento, ok? Nós realizamos, né, a todo instante o processo natural da respiração, que nós chamamos de hematose. Então, essa troca gasosa que ocorre nos pulmões, chama-se o quê? Hematose. Então, o que acontece, né? Nós inspiramos, né? Nós inspiramos ar. Esse ar, ele é conduzido até os nossos pulmões pela traqueia. Então, ele é conduzido até os nossos pulmões pela traqueia. Inspiramos pela narina e pela boca. Inspiramos pelo nariz e pela boca. Inspiramos, esse ar é conduzido pela traqueia até os pulmões. A hora que chega nos pulmões, ocorre a troca gasosa. Ou seja, entra um sangue desoxigenado, que nós chamamos de sangue venoso, e sai um sangue oxigenado, que nós chamamos de sangue arterial. Esse sangue oxigenado que sai dos pulmões, ele é o quê? Ele é conduzido até o coração. E do coração ele é bombeado para irrigar todos os tecidos do corpo humano. Muito bem. Então, olha só, processo da respiração, não falamos só
em traqueia, narinas, boca e pulmão. Não, nós falamos, incluímos também o coração, tá? Então, o coração também é um importante órgão que faz parte do quê? Do processo da respiração. E esse processo da respiração, essa troca gasosa que ocorre nos pulmões, de receber um sangue desoxigenado e liberar um sangue oxigenado, denomina-se hematose. Quando todo esse processo de hematose flui normalmente, o quê? Beleza, sem problema nenhum. Agora, quando o ar não consegue chegar até os pulmões, né? A traqueia ela é obstruída, não consegue levar o ar até os pulmões para que seja realizada essa troca, aí nós temos o quê? Nós temos uma asfixia, tá? Nós temos uma asfixia. Causador o quê? De morte, causadora de morte. Nós vamos ver que a asfixia, ela não se dá somente por constrição de pescoço. Ela se dá por constrição de pescoço e também não, ok? Por exemplo, vítimas, né, de intoxicação por monóxido de carbono. Não existe constrição de pescoço, ok? E é fatal. Nós vamos trabalhar aqui na nossa aula o exemplo daquela boate, daquela danceteria, aquela casa noturna, né, que pode ser assim denominada, Kiss, né? Aquela fatalidade, aquela tragédia que aconteceu naquela pequena cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? Então ali foram constatados através de exames necroscópicos o quê? Que as vítimas morreram, né? Muitas vítimas morreram em razão de inalarem o quê? Muito monóxido de carbono, morreram asfixiadas por inalação de cianeto e monóxido de carbono. Então nós vamos estudar todas as situações, todas as particularidades que envolvem a asfixia. Mas antes vamos tomar nota desses conhecimentos gerais para nós o quê? Nos situarmos no mundo aí das asfixias e vencermos qualquer questão que o concurso venha cobrar de nós. Olha só. Como que ficou aqui para vocês, então? Para nós compreendermos. Energias de ordem físico-química. Definição. São energias que atuam sobre o processo físico-químico da respiração, por meio do qual o oxigênio é inspirado pela narina, pela boca, e conduzido até os pulmões pela traqueia, onde é realizada a troca gasosa de um sangue desoxigenado por um sangue oxigenado. Ou seja, essa troca de sangue, nós temos um sangue venoso, né? Temos um sangue venoso com alta concentração de gás carbônico. Quando ocorre a troca gasosa, né, nos pulmões, esse sangue deixa, né, de se apresentar com alta concentração de gás carbônico e passa o que é ser um sangue arterial, um sangue com alta concentração de oxigênio, tá? Transformando-se em um sangue arterial com alta concentração de oxigênio. Sangue este que é enviado ao coração e passa a ser bombeado, né? É enviado ao coração e o coração vai bombeá-lo o quê? Para ele irrigar todos os tecidos do corpo humano. Este processo denomina-se hematose, tá? Então, o processo da respiração é denominado hematose. Aqui eu trouxe uma gravura para nós compreendermos, tá? Para nós compreendermos. Se vocês estiverem acompanhando, estudando medicina legal também por um manual, né? A fim de complementar a aula, com o auxílio de um manual, de apostilas, enfim, vocês vão verificar que sempre fala em processo físico-químico, é necessário que algumas gravuras, algumas ilustrações para nós melhor compreendermos. Então, olha só, nós inspiramos o ar pelas fossas nasais e pela boca. Esse ar o quê? Que aqui está apontando a faringe, laringe e traqueia. Esse ar o quê? Ele é conduzido para os pulmões pela traqueia. Hora que chega aqui nos pulmões, tá? É feita essa troca gasosa. Então, olha só, para que o processo se dê normalmente, eu não posso ter o quê? Nenhuma obstrução na traqueia, não posso ter nenhuma obstrução. Se nós tivermos alguma obstrução, o ar não vai passar. Tá? O ar não vai passar e haverá o quê? Falta de oxigênio para irrigar os tecidos. Tá? E aqui já gerar o quê? A asfixia, ok? Gerando a asfixia. Tá?
tá? Ou também, se ao invés de entrar ar, né, ao invés de inspirar ar atmosférico, inspira-se líquido. Também vai gerar asfixia, afogamento. Ou, ao invés de inspirar ar atmosférico, ele inspira o quê? Meios pulverulentos, inspira algo sólido, como cimento, farinha, areia, terra, também o que? Vai gerar uma asfixia. Por quê? Porque a troca tem que ser o quê? São trocas gasosas, tá? Então, eu não posso fazer uma troca gasosa com uma troca do meio líquido. Vai dar causa afogamento. Não posso fazer uma troca gasosa com o meio sólido. Vai dar o quê? Vai dar o quê? Soterramento, a situação de soterramento, tá? Causa morte também, asfixia por soterramento. Asfixia quando a gente está no meio pulverulento, meio sólido, ok? Então, essa gravura ilustra bem a necessidade o quê? De inspirarmos ar atmosférico, que a traqueia esteja livre de se impedir, para fazer essa condução do ar para os pulmões. E assim ocorrer o quê? A troca gasosa. Olha que bacana essa figurinha, essa gravura, né? Gravura. Olha só, nós temos então, ó, entra um sangue desoxigenado. Entra um sangue com alta concentração de gás carbônico. E aí, ó, é feita a troca gasosa. E sai que sangue? E sai um sangue oxigenado, sai um sangue arterial, que vai para o coração, vai ser bombeado e vai irrigar todos os tecidos do nosso corpo, ok? Então, olha só, aqui é feita a troca gasosa, tá? Esse processo denomina-se hematose, conforme nós já vimos. Agora, né? Não basta que a traqueia esteja livre e desimpedida para que esse processo de hematose realize-se com sucesso. Não basta isso. Nós temos algumas condições, né, para mantermos nessa respiração normal, tranquila, suave, automática nossa, né? É automático. O processo da respiração fechar os olhos, é algo que automático. E nós nem nos damos conta o quê? De tudo que é organizado, engenhado, processado aqui dentro do nosso organismo de maneira muito rápida. Então, para que nós tenhamos um processo da respiração, né, tranquilo, regular, então, para o regular processo da respiração, o que é necessário? Primeiro, faz-se necessário o quê? Termos uma composição atmosférica adequada. Então, primeiro ponto, ter uma composição atmosférica adequada. O que seria essa composição atmosférica adequada? Olha só, nós precisamos ter 21% de oxigênio no ar, 78% de nitrogênio, e 1% dos demais gases, de dióxido de carbono, tá? Argônio, vapor de água e outros gases. Então, o ar atmosférico, a composição dele, para termos uma respiração regular, representa o quê? Vamos começar do maior para o menor. 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% dos demais gases. Esse é o primeiro requisito para termos um regular processo respiratório. Próximo requisito, que haja, galerinha, uma pressão atmosférica adequada, tá? Que haja uma pressão atmosférica adequada. Nós falamos em pressão atmosférica quando trabalhamos o quê? Energias de ordem física. Energias de ordem física. Nós falamos o quê? Que elevadas altitudes e grandes profundidades podem causar o quê? Podem causar lesão corporal de natureza grave e até mesmo a morte do indivíduo, caso ele não esteja o quê? Habituado, né,
com aquela altitude ou com aquela profundidade. Então, ó, primeira situação, que haja uma pressão atmosférica adequada. Se nós tivermos uma pressão atmosférica adequada, né? Significa o quê? Significa que nós não teremos os efeitos do mal das montanhas e mal dos caixões. Lembram? Então, quando falamos em pressão atmosférica, em energias de ordem química, nós falamos o quê? Que nós temos lesões, né, relacionadas e ocasionadas em razão do mal das montanhas, né? Elevadas altitudes. E também temos lesões ocasionadas em razão do indivíduo estar em grandes profundidades, representado pelo mal dos caixões. Então, quando nós não temos uma pressão atmosférica adequada, nós estaremos fatalmente diante do quê? Ou de uma situação conhecida como mal das montanhas, ou uma situação conhecida como mal dos caixões, ok? Dá uma olhadinha na nossa aula de energias de ordem física. Folheia lá, dá uma olhadinha, volta para ver essa situação, para você relembrar a situação do mal das montanhas e mal dos caixões. Então, sempre que tivermos uma pressão atmosférica adequada, nós não teremos o quê? Nós não sofreremos. O indivíduo não sofrerá com o mal das montanhas e nem com o mal dos caixões. Então, uma pressão atmosférica adequada, ela é o quê? Indispensável. Ela é indispensável. 3, que o movimento da caixa torácica, né, ou do abdômen, esteja livre para o quê? Para que possa ser feito o quê? O movimento de contração, ok? Para que possa ser realizado esse movimento de contração. Se tiver um peso ou uma pressão sobre a caixa torácica ou sobre o abdômen, não vai ser possível o quê? Essa expansão, este movimento, o que implicará o quê? Em uma asfixia. Então, olha só, terceiro requisito para o regular processo da respiração, qual que é? O movimento livre da caixa torácica ou do abdômen, para que os pulmões possam o quê? Livremente expandir. Aí aqui está aqui, ó, falando da expiração e da respiração, ok? Ó, tá? Ou seja, expansão torácica. Então, sempre que houver um peso, sempre que houver uma pressão sobre a caixa torácica, sobre o abdômen do indivíduo, da vítima, não será possível o quê? Fazer essa expansão torácica, tá? Se não é possível fazer essa expansão torácica, nós estaremos diante o quê? De uma situação de asfixia. Eu já vou adiantar para vocês que essa situação aqui de asfixia, que impede a expansão da caixa torácica, denomina-se sufocação indireta, ok? Essa situação que impede a expansão da caixa torácica denomina-se o quê? Morte por asfixia, né? Sufocação indireta, tá? Sufocação indireta, beleza? Ok? Que mais que é necessário? Vamos lá. Que as vias respiratórias condutoras e a parte respiratória em si, pulmões, caixa torácica, estejam o quê? Livres e desimpedidas, ok? Que estejam desobstruídas. Por fim, o que é necessário? É necessário termos um volume de sangue capaz de transformar, capaz de conduzir oxigênio pelo organismo. Então, precisamos ter um volume de sangue adequado, um volume de sangue razoável, para que ele tenha força e seja capaz o quê? De oxigenar e irrigar todos os tecidos do nosso organismo, capaz de irrigar, de oxigenar todos os tecidos, os organismos do corpo humano. Então, são essas 5, tá, situações, são esses 5 requisitos necessários e indispensáveis
para que nós tenhamos o regular processo da respiração, denominado hematose. Quando não houver o regular processo da respiração, fatalmente estaremos diante de uma situação de asfixia. Agora vamos lá. Noções gerais, né, de asfixia, que é tema da aula de hoje. Noções gerais, vamos lá. A asfixia, ela representa o quê? Ela representa a ausência de respiração, tá? Então, a asfixia representa a ausência de respiração. Sempre que houver impedimento da realização das trocas gasosas realizadas nos pulmões, seja devido à alteração do ambiente, seja por ação mecânica. Então, olha que bacana essa informação. É um resumão de toda a compreensão necessária da aula de hoje. Vamos lá? A asfixia, ela representa a ausência da respiração. Representa a impossibilidade da realização da troca gasosa que é feita nos pulmões. Essa asfixia, ela pode ser dada em situação de alteração do meio. Então, dá-se asfixia, né? Dá-se asfixia por alteração do meio ou por ação mecânica. Então, as asfixias em geral, elas ocorrem por alteração do meio e por o quê? Ação mecânica. As asfixias ocorrem por alteração do meio e por ação mecânica. Vamos lá. Asfixias por alteração do meio ambiente. O que nós temos? Nós temos afogamento. Nós temos soterramento. Nós temos confinamento, ok? Nós temos a sufocação direta e indireta. E nós ainda temos a intoxicação por gás carbônico, tá? Ainda temos a intoxicação por monóxido de carbono, Ainda temos a intoxicação por monóxido de carbono. Então, essas situações aqui, nenhuma delas apresenta constrição do pescoço, tá? Todas elas são causas o quê? De alteração do meio ambiente, tá? Afogamento, o sufocamento direto e indireto, o confinamento e aqui o soterramento. Ao lado deles ainda temos o quê? Intoxicação por monóxido de carbono. E por ação mecânica. Quais são as 3 asfixias que nós temos por ação mecânica? Nós temos enforcamento, tá? Estrangulamento e esganadura. Então, nós temos enforcamento, né? Enforcamento, temos estrangulamento e temos esganadura. Temos os 3 Es, tá? Por ação mecânica, temos os 3 Es. Enforcamento, estrangulamento e esganadura, ok? Nós vamos visualizar agora cada uma dessas situações. Cada uma dessas situações serão visualizadas agora por nós, ok? Vamos só então recapitular. Olha só. Devido à alteração do meio ambiente, quais as asfixias que nós temos? Confinamento, soterramento, afogamento, gás tóxico, ok? E gás tóxico. O que está faltando aqui? Aqui está faltando sufocação, tá? Aqui nós vamos colocar a sufocação também. Por que nós vamos colocar a sufocação aqui? Porque aqui não são situações onde não há constrição do pescoço. Então, todas essas situações não apresentam constrição
do pescoço, ok? Então, asfixia em relação à alteração do meio, sem constrição do pescoço, confinamento, soterramento, afogamento, intoxicação por gás tóxico e sufocação. Lembrando sempre, a sufocação ela é direta ou indireta. E, sendo direta, ela é interna ou externa, ok? Vamos lá, então, ver o próximo. Agora, quais são as asfixias devido à força mecânica, né? As asfixias que demandam uma força, uma ação mecânica, são os 3 E's que nós falamos, ok? Enforcamento, estrangulamento e esganadura, ok? E esganadura. O que nós temos aqui? Então, olha só. Quando falamos em obstrução das vias aéreas, nós falamos o quê? Direta e indireta. Quando falamos em obstrução das vias aéreas direta, nós estamos falando o quê? Obstrução externa. Tampa, boca e narinas, né? E interna, né? Interna, nós temos o engasgamento ou o inchaço da glote, ok? E indireta, nós temos o mau funcionamento da caixa torácica. É aquela situação onde um peso ou uma pressão sobre o corpo humano impede que a caixa torácica o quê? Expanda. Quando falamos, galerinha, em narinas e bocas pela via externa, é tranquilo. É você o quê? Sufocar alguém impedindo a entrada do ar, de N maneiras, nós vamos ver mais à frente. Agora, interna é quando a pessoa engasga, né? Para aqui na traqueia, né? Obstrui a traqueia, um alimento, uma bola de gude, um pedaço de papel, um pedaço de plástico, o quê? Impedindo também a passagem do ar. E o inchaço da glote é o seguinte, a glote, ela funciona como uma válvulazinha, ok? Ela é uma válvula, onde ela abre e fecha. Então, quando nós estamos deglutindo, né? E essa válvula, perdão, esqueci de falar antes, essa válvula, ela tem uma abertura para o pulmão, que libera ar para o pulmão e para o estômago. Então, quando nós estamos deglutindo, engolindo, ela fecha essa válvula que dá acesso ao pulmão e permite somente permite o caminho aberto agora para o estômago. Isso é muito rápido, isso é automático, ok? Agora, há situações de pessoas que são o quê? Alérgicas. É alérgica a camarão, é alérgica a picada de abelha, é alérgica a Bezentacil, essa medicação. Ou seja, o que acontece? Nessas situações de pessoas extremamente alérgicas, extremamente sensíveis, ocorre o denominado choque anafilático. Beleza, ocorre o choque anafilático. O que é esse choque anafilático? Ou seja, é o inchaço, é o edema da glote. A glote, ela entende o quê? Ela entende que é para fechar, né, o canal para o pulmão e liberar o quê? Para o estômago, tá? Então, são liberadas o quê? Estaminas. E essas estaminas o quê? Com a intenção, né, de auxiliar, né, neste processo, ela vai inchando e fechando a glote. Então, a glote, que a gente, se vocês pegarem manuais de medicina legal, também está denominado edema de glote. Ou seja, a glote incha, ela incha, não permitindo o quê? A passagem do ar para o pulmão. Não permite a passagem do ar para o pulmão, asfixia, ok? Então, interna, né? Em asfixia interna, temos o quê? O engasgamento ou o inchaço da glote, né? O inchaço da glote não permite o quê? Não permite que o ar vá até os pulmões, que o ar seja conduzido até os pulmões. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula da professora Débora? Você quer esse material de apoio? Então clique aqui embaixo, você pode clicar aqui embaixo, você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula. Agora, se você quer continuar assistindo o final dessa videoaula, você quer, aliás, fazer
o nosso curso completaço de Medicina Legal com a professora Débora. São no total 19 videoaulas, a carga horária aí de 26 horas, 60 dias de acesso. Você pode nesse período assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Este curso tem várias aulas de resolução de exercícios de diversas bancas e investimento apenas R$ 50. Então vamos lá, espero vocês aqui no Lá Concursos. Forte abraço, tchau! Clique lá.